Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos um dos temas que eu acho fundamental no Espiritismo, o tema evangélico, que será aqui desenvolvido pelo Fabiano Augusto, de São José, honrar pai e mãe, família e filhos. Então, tenho certeza que será muito bem aproveitado por todos nós, uma reflexão que vai nos auxiliar, orientar nossas famílias, nossos filhos, a fim de transformarmos essa sociedade que está perdendo o seu rumo. Amado Senhor, que a sua luz se faça presente, inspirando o orador da noite, para que nos envolva com conhecimento do Evangelho, e aqui será trazido uma reflexão aprofundada, para que fique impresso em nossas almas, como uma diretriz a ser seguida em nossas vidas. Que os benfeitores estejam presentes, envolvendo-nos a todos nesse instante tão inesquecível. Que assim seja. Passa a palavra ao Fabiano. Normalmente a gente gosta, né, de temas mais técnicos, né? Mas de vez em quando é bom também dar uma oxigenada, trazer um tema um pouco mais evangélico. Então, meu boa noite carinhoso a todos. Espero que seja produtiva, porque para mim eu tenho certeza que vai ser o melhor momento do dia. A gente precisa falar e ouvir aquilo que fala, porque o orador, o palestrante, o expositor, ele precisa ouvir aquilo que ele fala. Então, a lição é muito importante e vale para mim. Pena que eu só tive 2 filhos, né? O Arnaldo teve a coragem de ter 8 filhos. Então, nesse quesito, 9, está me corrigindo ali, tá vendo? Estou desatualizado. Então, nesse quesito, ele tem mais mérito, talvez, do que toda a plateia junta. Mas o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo traz lá: eu não vim destruir a lei. É uma frase extraordinária de Jesus, né? E a gente percebe, obviamente, que ele se refere a todo o Velho Testamento. Ele veio dar profundidade, veio dar completude, veio dar uma outra visão. E nesse capítulo está muito claro que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar ao mundo a sua relação, a sua interação, a sua interfaceação entre o mundo material, tangível, que nós conhecemos muito bem, e o mundo verdadeiro, o mundo espiritual, o mundo perene. E, obviamente, essas relações de maneira mais aprofundada, a fim de que a gente entenda de maneira inteligente, racional e objetiva os fenômenos da vida, aqueles elementos, né, que nos impõem a interação nas relações sociais, o porquê do ser, do destino, da dor, né, os elementos da filosofia e da razão que nos impõem uma religiosidade muito mais pragmática. E diz, então, nesse capítulo, que o Cristo, até hoje, um livro de 1864, isso não mudou, né, nesses 170 anos, que o Cristo permanece ininteligível, ou, quando não é entendido de maneira inteligente, falsamente interpretado. Eu concordo em gênero, número e grau, até porque não tem autoridade nem moral, muito menos intelectual, para construir qualquer coisa que Kardec tenha trazido sobre a baila, né, das reflexões espirituais mais nobres. Mas é importante que a gente entenda isso. Até hoje o Cristo não foi inteligentemente entendido, e quando ele é entendido, ele é distorcido naquilo que defendeu, vivenciou e representou. Então, ele não veio destruir a lei, mas veio dar completude. Porque a lei tem, sim, elementos básicos. Se tratava de maneira objetiva e direta, principalmente do núcleo duro do Velho Testamento. Porque o Velho Testamento, para quem conhece o Velho Testamento,
sabe que o Velho Testamento tem uma série de inconsistências, né? Deuteronômio manda matar o filho que não obedece o pai, autoriza o marido, né, em praça pública, promover a morte da esposa que o traiu, coisas do gênero que não cabem mais, né, num mundo minimamente civilizado. Mas precisamos reportar a uma cultura de um povo bruto, né, ignorante, de 3.250 anos. Então, essas contextualizações cabem no contexto da leitura histórica. Mas é importante que a gente entenda, e o capítulo deixa isso bem claro, que o Espiritismo é essa chave mágica com o auxílio da qual a gente entende, né, tudo de maneira fácil, ou tudo é explicado de modo fácil. E é verdade. Quando a gente fala do texto bíblico, a gente precisa considerar não só o Velho, mas também o Novo Testamento, que ela foi escrita numa língua hebraica, né? Uma língua que até hoje é paupérrima do ponto de vista da sua complexidade. Ela é impotente pela falta de requisitos gramaticais. Isso, para qualquer um, é muito claro. Existe uma exiguidade de adjetivos, uma carência de comparativos, uma carência de superlativos, a ausência de expressões que, ora, você não sabe se é no singular ou no plural, verbos sem desinência. Então, a língua era realmente uma língua muito pobre. E traz, por conta desse período, das transliterações, das interpretações, da institucionalização da religiosidade, elementos que acabam, pela ação do homem, chegando não da forma adequada. E o Espiritismo vem dar um norte, né, uma linha de raciocínio, trazendo esses elementos de maneira pragmática. Mas, mesmo com todos esses problemas, a gente precisa considerar que o Decálogo é uma pérola. É uma pérola, né? É claro que nós temos a interpretação do ponto de vista católico, a interpretação do ponto de vista protestante, e se você pega, né, uma Bíblia protestante e uma Bíblia católica, façam isso, é um exercício interessante, você vai ver que tem elementos muito distintos, e composições e conceitos também distintos, inclusive no próprio Decálogo, no próprio, né, nos 10 mandamentos trazidos por Moisés no Monte Sinai. Então, a gente precisa entender que se a sociedade tivesse despertado minimamente para o decálogo que está posto aí há mais de 3.000 anos, nós estaríamos muito bem. Porque lá nos obriga a honrar pai e mãe, né? A preocupação de entender a existência de um único Deus e de amar esse único Deus. Mas mesmo se não formos religiosos, formos ateus, está dito lá que nós não podemos roubar, nós não podemos matar, nós não podemos mentir, é o falso testemunho, nós não podemos e não devemos cobiçar a mulher do próximo e os bens do próximo. Se a sociedade fizesse minimamente, né, 5 ou 6 dos 10 mandamentos, mesmo não sendo religiosa, mesmo não acreditando em Deus, mesmo sendo agnóstico ou ateu, nós estaríamos num outro patamar evolutivo, porque começa a marcar a mudança de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, que vem 1.000 anos depois com a consolidação do papel extraordinário de Jesus Cristo. Então, quando a gente pega o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, explora o quê? Explora, né, o mandamento que nos impõe a necessidade de honrar pai e mãe. Está lá em Êxodo, capítulo 20. Esse mandamento, nos dizem os espíritos, é uma consequência lógica, né? É um corolário da lei maior, da lei geral, da lei de caridade, da lei de amor, da necessidade de amarmos, sim, o nosso próximo. Como é que nós podemos, né, amar o próximo se não conseguimos minimamente honrar pai e mãe? E, obviamente, a expressão honrar, ela encerra elementos que nos associam à necessidade do respeito, né? A necessidade do respeito, da atenção, da submissão, do processo de velação do núcleo familiar, que é, obviamente, ancorado nas figuras de pai e de mãe. E se estende, naturalmente, àqueles que foram pais e mães, independente do contexto biológico. Isso, para nós, é muito claro, mesmo.
Eu diria até que quando não tem um elemento hereditário biológico, ele gera até mais mérito, porque é independente de toda a leitura tangente, né, e massiva da materialidade humana, é um ato de extrema coragem assumir filhos que não foram, né, seus filhos do ponto de vista biológico. É um ato de inteligência, de grandiosidade que, infelizmente, poucos têm, né? Mas o termo honrar pai e mãe diz respeito àqueles que cumprem esse papel, né? Isso é muito claro. E os filhos, então, precisam entender que esses pais e essas mães precisam ser assistidas, precisam ter atenção. E a gente percebe que a sociedade moderna, né, do meio do século passado para cá, vem deixando essa responsabilidade um pouco de lado, né? Então, nós temos o chamamento de atenção feito pelo registro bíblico, corroborado pela literatura espírita, de que precisamos dar condição digna de que os nossos pais, na velhice, né, na condição de senectude, possam ter minimamente dignidade. Cercá-los de carinho, né, cercá-los de mimos, se assim for o caso, porque eles fizeram isso conosco. Então, por isso que o tema evangélico não tem elementos técnicos de difícil compreensão, muito pelo contrário. Mas mesmo não tendo elementos técnicos de difícil compreensão, a gente não consegue praticar, porque a gente não está preocupado com o elemento conceitual, com a necessidade de respeitarmos o nosso próximo. Se nós não respeitamos o nosso próximo mais próximo, a gente vê exatamente a composição da psicosfera do nosso planeta. E às vezes eu acho interessante quando a gente trata esse tema, porque a literatura espírita, ela nos traz a informação, depois ela corrobora a informação, ela traz mais elementos, enriquecendo aqueles dados, com várias literaturas distintas, em séculos distintos, com datas distintas, com diferença de 10, 15, 20 anos, nos dando uma leitura, inclusive quantitativa, para que a gente possa dimensionar a real situação da nossa sociedade. Então, você pega Joana de Andes, Bittencourt Sampaio, Humberto de Campos, Frederico Figli, quando escreveu Voltaire, né? Emmanuel, todos falam. A sociedade é uma sociedade composta de semicivilizados e de bárbaros. 2/3 dessa sociedade são de espíritos que não estão preocupados com os elementos moralizantes. E 1/3 são de espíritos tendentes ao bem, né? E, acredito, somos nós que já estamos procurando elementos religiosos e filosóficos para embasar o nosso estilo de vida, o nosso comportamento. Mas, infelizmente, não é a realidade da sociedade. Os espíritos dizem que quando eles percebem a Terra do ponto de vista do olhar espiritual, e aí a gente precisa entender que as sensações, as percepções, os sentidos, quando desencarnamos, eles são muito mais precisos e amplos. Não temos a limitação do globo ocular material com a sensibilidade das frequências do raio ultravioleta, o VA, o VB, do infravermelho, das limitações da composição de uma arquitetura biológica tão densa como a nossa. Tanto é, lembro aqui, quando André Luiz desperta, né, depois que foi socorrido, 8 anos e meio nas regiões inferiores, e ele, lá na clínica de tratamento nosso lá, ele abre a janela e fala, nossa, mas que estrela diferente. Aí ele diz, não é só nosso Sol. Mas ele vislumbrava o Sol com o olhar espiritual, com uma coloração, com um brilho, com uma tessitura, né, com uma desenvoltura que ele não estava atento, não percebia exatamente pelas limitações do campo, né, material de visão. Então ele nem reconheceu o próprio Sol pelo gigantismo, pela beleza, pelo magnetismo, pela coloração, pelo deslumbre visual que apresentava. Então vocês imaginem os outros sentidos. Esse, inclusive, sempre quando a gente trata desses temas, eu digo, é mais um motivo para não termos medo da desencarnação, muito pelo contrário, acaba sendo um convite libertador. E o texto bota, de maneira muito clara, a necessidade dos filhos entender essa dívida sagrada, porque os pais, mesmo nas suas limitações, nas suas dificuldades, criaram condição para que os filhos prosperassem, ou pelo menos existissem, colaboraram nesse processo de cocriação,
mesmo que pais falíveis, merecem, sem dúvida nenhuma, o nosso respeito, merecem a nossa consideração, merecem o nosso zelo, merecem que sejam honrados, né? Então, essa expressão bíblica, ela é importante, mas desconsiderada nos elementos atuais. E a gente entende por que existe tantos orfanatos nos dias de hoje. E entende, inclusive, por que a maioria dos órfãos são homens, que não têm nenhuma leitura sociológica, nenhuma universidade, nenhum estudo acadêmico, nada, absolutamente nada, porque já procurei durante décadas, e não tem, explicando a diferença numérica de homens e mulheres órfãos. Porque no mundo todo, sob todas as expressões, a quantidade de homens e de mulheres é praticamente a mesma, com, né, expressões e divisões e percentuais numéricos insignificantes. Mas quando adentramos ao universo dos órfãos, a gente vê uma desproporção, infelizmente, tendendo para os homens. E aí a justiça, né, pela compreensão que a literatura espírita nos dá, nós entendemos. Porque, infelizmente, os homens são mais covardes. Infelizmente, os homens abandonam mais. Infelizmente, é raro encontrar, né, um pai e uma mãe, né, um homem que assume o papel, a não ser, às vezes, no caso de viuvez. Mas, em geral, o homem se afasta no processo da busca dos seus anseios sexuais, ou de qualquer perversão, ou de qualquer motivação, mesmo que seja nobre, se afasta do núcleo familiar, mas a mulher continua guerreira. Então, para vocês terem uma ideia, eu conheço um orfanato em Brasilinha há décadas, que o nome é Filhas de Maria. E, conversando com as irmãs, elas disseram, não, a ideia, quando o orfanato foi constituído, era de que só seriam recebidas meninas. Mas, logo no início, não conseguimos. E ela sempre coloca o número gritante de homens em relação de mulheres. 60% a 70% de homens para 30%, 35% de mulheres. Diz que a pressão social é tão grande que ela teve que desconstruir o estatuto do orfanato para poder receber homens. Porque existem muito mais homens sendo abandonados e não tem nenhum estudo sociológico, nenhum filósofo que consegue explicar essa deformidade percentual. Mas a lei de ação e reação nos mostra, né? Então, mesmo que alguns pais descurem dos nossos deveres, do seu dever, né? A lei de Deus, cabe à lei de Deus esse processo, né, de cumprimento ou de punição, como o texto bíblico coloca, dos elementos da incompetência na condição de pai e mãe. O Livro dos Espíritos, na questão 208, reforça essa responsabilidade, né? Então, quando a gente falou de Bittencourt, Joana, Humberto de Campos, Leon Denis, Emmanuel, todos falam exatamente isso, né? Que o grosso da humanidade é de sensibilizado. E a gente não entende isso, né? Engraçado, a gente acha que todo mundo é bonzinho. Mas como bonzinho? Olha para o lado. Olha como é que a sociedade está deformada. Olha o desrespeito. Família que tem mais de 5, 6 anos de casamento está ficando raro, né? A média de divórcio no Brasil já é de 7 anos. As famílias estão destruídas, a sociedade está destruída. E, às vezes, por motivações razoáveis. Não estou dizendo que a pessoa precisa ficar casada por 180 anos, não é isso. Mas os motivos hoje estão muito frágeis. Os pais não se preocupam com os filhos, não têm coragem de educar os filhos não respeitam os pais, né? O processo de educação está pervertido. A escola, a política passam a ter uma sobrepujança em relação ao núcleo familiar. A religiosidade já não tem importância, que a gente se preocupa com o que o filho veste, com o que o filho come, com quem ele vai, né? Mas limita que escola, mas em relação ao estudo religioso, por exemplo, não existe essa preocupação. As casas espíritas são esvaziadas dos nossos jovens, não é mesmo? Então, a gente precisa entender que esse cenário é realmente periclitante. E está dito lá, no Livro dos Espíritos, questão 208. Pais exercem uma grande influência sobre os filhos no processo educativo, sobre todos os aspectos. E serão sim culpados pela falência, obviamente, se o seu desempenho não foi adequado.
Então, o Livro dos Espíritos está imputando uma responsabilidade de sermos, na condição de pais, competentes, responsáveis, disciplinados, darmos o mínimo exemplo para conduzirmos os nossos filhos para o caminho correto. Mas hoje o que conta é o politicamente correto, né? Então, a gente precisa entender que a paciência é importante, a fé é importante, mas precisamos de uma certa disciplina e postura mais dura. Porque quando a gente olha os exemplos do Cristo, o próprio Sermão da Montanha, que o seu sim seja não, o seu sim seja sim, que o seu não seja não, capítulo 7 de Mateus, mostra que Jesus não teve a mínima preocupação de ser politicamente correto, e não foi. Corajosamente enfrentou todas as questões. Nesse mesmo livro, na questão 775, está dito lá, qual seria, então, o relaxamento, a consequência, né, o resultante, o resultado do relaxamento dos laços familiares, que é o que a gente percebe. A resposta dos espíritos é direta, a recrudescência do egoísmo. Porque é na família que a gente exerce os elementos da caridade primordial. Porque é na família que nós, na condição de pais, passamos a tirar do nosso para oferecer aos filhos. A gente já não compra aquela roupa, já não troca de carro, já não faz aquela viagem para garantir o estudo, para garantir a bicicleta, para garantir o conforto do filho. Já é um exercício, né, de destruição desse altar tão presente na nossa idiosincrasia, que é o egoísmo. Porque para os nossos filhos, a gente até considera, mas para os outros, jamais, né? Então, nós somos individualistas. E vocês imaginem quando a sociedade deixar de ser menos individualista, ela passar a ser um pouco mais coletiva nesses elementos. Eu não estou falando transferir dinheiro para quem não merece, como nós mesmos. Não é isso. Eu estou falando num elemento de envolvimento para que o próximo possa ter as condições de crescer. Então, é na família que a gente tem esse burio, esse cadinho, onde nós vamos desconstruindo o egoísmo tão presente na nossa personalidade. Porque a gente precisa entender que as trevas atacam onde nós somos frágeis. E nós somos frágeis nos elementos do orgulho e do egoísmo, né? Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 681, está dito lá, a natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar em favor de seus pais? Sim, a resposta dos Espíritos. Do mesmo modo que os pais têm que trabalhar em favor do crescimento dos seus filhos. São coisas óbvias, né? São elementos absolutamente diretos, que não precisam de exploração técnica. A família existe, então, para consolidar essa afeição recíproca, né? Onde os elementos e os membros que compõem essa família se sentem impelidos a se ajudarem mutuamente. É no núcleo familiar que está sendo desconstruído pela ação das trevas que a sociedade desperta para o novo patamar evolutivo. Mas realmente não estamos dando a devida importância, né? E o Livro dos Espíritos, no livro de 1857, chama atenção. Fala lá, o que com frequência se esquece a sociedade atual em que você vive, em que nós vivemos, ou a vossa sociedade atual, como o texto coloca. Então, os Espíritos chamam a atenção dessa realidade em meados do século XIX. Isso mudou? Eu acho que talvez cresceu elementos mais negativos em torno disso, porque o conforto, a técnica, a facilidade, o dinheiro tem criado muito mais expressões materialistas do que antigamente. E o núcleo familiar tem se pervertido nesse processo. Saindo do Livro dos Espíritos e voltando para o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos Santo Agostinho traçando, né, estudando elementos sobre o processo de culpa, porque muitas vezes nos culpamos de alguns fracassos dos elementos da condição filial. E é perguntado, os pais podem ser culpados pela ingratidão dos seus filhos, pelo desvio de seus filhos? A ingratidão, mesmo com dedicação, obviamente que não, né? Então, Santo Agostinho diz que quando os pais fazem tudo para o adiantamento moral e para o adiantamento intelectual dos filhos,
e não alcançam o êxito esperado, deram exemplo, insistiram, foram pacientes, replicaram os pedidos, eles, obviamente, não devem se culpar. Devem ficar com a chamada consciência limpa, que é uma expressão trazida por Paulo, ou consciência tranquila. Mas é importante que se diga, e Santo Agostinho aborda esse elemento psicológico, que vai gerar, sim, um certo, né, núcleo de amargura na condição de um pai e de uma mãe que percebem o fracasso, de um filho. Mas, se os pais fizeram o papel de maneira adequada, nós vamos ter uma consolação, mesmo que tardia, onde os nossos filhos, no momento adequado, vão entender, despertar e serem agradecidos. Então, essa ingratidão, como o texto bíblico coloca, ela é fruto direto do egoísmo. Tá? E o ingrato será punido com a ingratidão. No Livro dos Espíritos, na questão 399, nós temos a espiritualidade usando os elementos diretos em relação à lei de ação e reação. Então, o orgulhoso, diz o Espírito, será castigado mediante a humilhação. Né? Porque o que incomoda o orgulhoso? Exatamente ser humilhado, é não ser respeitado, né? É ser destruído do seu pedestal de espírito máximo, né? De uma existência subalterna. Então, o orgulhoso vai passar pela experiência da subalternidade para poder valorizar e destruir o orgulho na sua personalidade. O mal rico, o avarento, vai transitar pelo universo da miséria. E é interessante, né, que os espíritos chamam a atenção para o mal rico, não é para a riqueza. E as pessoas não entendem. Às vezes eu vejo espíritas trazendo elementos da macroeconomia, trazendo na tribuna, dizendo, não, que tem que acabar com o rico, tem que acabar com o bilionário. Jesus não disse isso. Né? Tem que distribuir. E eu fico assim, meu Deus, não entende de economia, porque isso não deu certo em lugar nenhum do mundo. Né? Lugar nenhum do mundo deu certo. E vai dar certo porque o espírita, numa palestra pública, vem falar daquilo que ele não conhece. Então, a gente tem que se limitar a falar do que a religiosidade nos traz. Então, quando Jesus diz, é muito difícil um rico entrar no reino do céu, e realmente, Jesus estava errado. Porque a riqueza nos dá tantas atribuições para a manutenção desse processo que dificilmente estaremos conectados com os elementos da religiosidade, da família e da moralidade. Porque a empresa, investimento, é funcionário, é helicóptero, são institutos vários de atividade, né, mercadológica, você não tem tempo. Você vai ter tempo? Você vai focar nos elementos da família? Não vai. Né? Então, por isso que para o rico é muito diferente e muito difícil. Mas a literatura chama atenção para o mal rico, porque aquele que utiliza a riqueza de maneira adequada, independente da riqueza, porque a riqueza tem um certo limite. O sujeito que tem 1 bilhão ou o sujeito que tem 250 bilhões vai viver do mesmo jeito. Nada. O sujeito que tem 1 bilhão, alguns milhões, não vai ter que o outro também não tem. E se aquele que tem 200, 300, 400 bilhões de reais ou de dólares está investindo, gerando riqueza, estudo, educação, emprego, obviamente ele vai ser julgado por isso. Então a gente precisa entender esse contexto e essa conceituação que a literatura nos traz do mal rico. Né? Então chama atenção para o mal rico. O problema não é a riqueza, o problema é o que se faz da riqueza. É como se vive com os elementos materiais que chegam ao seu alcance. É a arrogância, é o descompromisso para com o próximo, é a leitura do processo de exploração que muitos desses empresários têm. Aí é outra história. Aí é outra história. Mas está chamando atenção para o mal rico. Então, a miséria, vai ver? Tem dinheiro, você resgata no campo do dinheiro, se você errou no campo do dinheiro. O tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão dos seus filhos. O preguiçoso pela experiência do trabalho forçado. Dito, ação e reação. Então, dentro desse contexto, traz um chamamento para os pais que nós não devemos recusar os nossos filhos complicados, porque não se dá por acaso. Os laços de família não se verificam por acaso. Os nossos filhos não são nossos filhos, são filhos de Deus que temporariamente estão sob a nossa tutela.
Mas a gente não consegue fazer essa leitura, né? É meu filho, é minha esposa, é meu marido, é meu cachorro. O cachorro dos outros não interessa, mas é o meu cachorro. É uma leitura egoísta que é natural, faz parte, né, da nossa idiosincrasia. Mas nós precisamos abrir esse leque, né? Isso aqui é uma experiência temporária. Hoje somos pais, amanhã somos irmãos, daqui a pouco somos filhos dos nossos filhos. E a intercalação desses papéis é extraordinária, porque nos ajuda no processo, né, de envolvimento, de burilamento, de troca de experienciações. E é assim que a abençoada lei da reencarnação nos permite avançar para os páramos da felicidade e da luz. Então, a gente precisa entender que eles são temporariamente sob os nossos cuidados, né? Então, vai existir filhos simpáticos, nossa, pacíficos, obedientes, mas vão também surgir aqueles que nos geram preocupações, irritações, tensões emocionais, aborrecimentos, angústias, canseiras físicas, canseiras psicológicas, apresentando rebeldia, desobediência. Não, tudo que o pai fala está errado. Será possível? Tudo que o pai fala está errado? Né? Ou a mãe? Então, a gente percebe que esses elementos estão muito presentes nas nossas famílias, né? Se eles não estiverem presentes, parabéns. As famílias de vocês estão muito acima da média, que bom. Mas Emmanuel diz, né, que os filhos, problema, são aqueles mesmos espíritos que prejudicamos, que nós desfiguramos o caráter e que envenenamos os sentimentos. Então, isso é muito forte. No livro Domínios da Mediunidade, lá no capítulo 24, depois vocês dão uma lida, é extraordinário. Conta a história de um pai chamado Júlio. Ó, o nome é legal? Espírita. Convicto. Daqueles pedra nota. Mas ele era paraplégico. Ele tinha... era um cadeirante, né? Tinha um problema nas pernas. E, abandonado pela mulher, ficou para cuidar de 4 filhos. E aí a gente lê o capítulo. É aterrador. 4 filhos, totalmente desorientados. Aí fala do Américo, que sofria de perturbação mental, gravíssima. Vocês imaginem, pai cadeirante, mesmo sendo espírita. Aí tinha Márcio, que era alcoólatra. Guilherme e Benício, aqueles que viviam a leviandade das perturbações, das orgias, da bebida, da drogadição, da sexualidade. 4 filhos absolutamente perturbados. Um pai paraplégico e espírita. Aí, os espíritos superiores revelam para André Luiz, diante do impacto daquela cena, que o pai, Júlio, na existência anterior, havia sido o líder de uma gangue que havia desvirtuado, trazido esses 4 rapazes para um conjunto de aventuras delituosas daquelas mais complicadas que nós conhecemos. E que, pela bondade da lei de ação e reação, aquele líder de gangue de um passado muito próximo era o líder agora do núcleo familiar. Então nós teremos sempre os filhos que nós precisamos e que nós merecemos. E vale também para a leitura dos filhos. Vão ter sempre os pais que precisam e que merecem. Porque a gente pode admitir tudo, menos que Deus é injusto. É melhor não acreditar em Deus, então. Porque já que a gente acredita, Deus precisa ser justo. Né? É o que eu digo. Não, Deus é justo? Você pergunta, né? Para um pastor ou para um padre. Eles vão dizer sim. Então, como é que pode uma criança nascer com anencefalia e viver algumas horas e o outro ser filho do Bill Gates? Lindo, maravilhoso, de olho azul, com bilhões de anos. Ah, não, mas é porque na terceira geração daquele, o pai, mas Deus é justo, aquele filho está pagando pela terceira geração do processo hereditário familiar. Esse Deus não é tão justo assim. Né? Então, esses elementos, para nós espíritos, são muito claros. Porque estão desconstruídos por uma ausência de racionalidade mínima. Então, não podemos admitir que Deus é injusto. Não podemos admitir que existe sorte, que existe azar.
mesmo? Então, dentro dos estatutos da justiça divina, esses processos redentores das reencarnações expiatórias, como o caso do pai Júlio, servem para nos dar, né, de maneira absolutamente clara, elementos para o processo de racionalização. O Evangelho segundo o Espiritismo fala dessa parentela corporal e fala da parentela espiritual, que há duas espécies de famílias, aquelas com os laços, né, consanguíneos, e aquelas que surgem pelos elementos da simpatia, pela comunhão das ideias, espíritos que já estão migrando no processo evolutivo em várias encarnações, intercalando papéis, e que nascem junto por esse processo de identificação. E que, às vezes, essa família aceita espíritos, né, em processo de resgate, para que elas possam servir de exemplo, de colo, né, de receptáculo, para que aquele espírito, que em algum momento foi simpático àquele núcleo familiar, possa, aprendendo com essa convivência, despertar para elementos nobilitantes. Então, aqueles que encarnam nas famílias, né, e se sentem vinculados aos elementos de paternidade ou de filiação, normalmente são famílias mais homogêneas, que se identificam pelos elementos morais e também intelectuais. Por isso é que, às vezes, uma família equilibrada, você tem um padrão de moralidade intelectual muito próximo. Quando você tem uma ovelha negra, é bem distinto, né? E a ovelha negra, muitas vezes, é esse, que a família recebe não por uma carga necessariamente expiatória, mas pela disposição de ajudar aquele espírito amigo, embora não seja um componente daquele núcleo familiar homogêneo, né, vinculante pelos elementos, né, da reencarnação do amor. Então, Deus permite que esses espíritos menos adiantados reencarnem a fim de que possam receber conselhos, exemplos nesse processo de crescimento. Ainda dentro dessa dinâmica de exemplificação, tem uma página que eu acho absolutamente extraordinária. E a gente normalmente puxa a sardinha para as mães, né? Porque as mães, como disse Jesus, as mulheres estão mais perto de Deus do que os homens, nos elementos do amor, da sensibilidade, da fidelidade, da vinculação com a família, né? Então, isso é importante que a gente entenda. E, obviamente, de maneira genérica. Nós temos mulheres também que são complicadas, né? Mas a maioria dos homens, e quando levantamos o exemplo de Brasília, que eu conheço profundamente há décadas, a gente percebe realmente que os homens são, nos quesitos familiares, mais covardes. E a página, nesse livro extraordinário, Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, ou Irmão X, lá no capítulo 10, cujo título é Amor e Auxílio, traz a narrativa de um sábio na espiritualidade chamado Jonaquim. E a Jonaquim conta a experiência de um pai e de um filho. O pai, Mardônio Tércio, e o filho Marcos Lício, que estiveram, né, nesse resgate histórico, presentes na Cartago dos primeiros anos do desenvolvimento da doutrina cristã. Então, conta que Mardônio, ele conheceu a doutrina cristã, os primórdios do pioneirismo, dos ensinamentos que chegaram, né, pelos discípulos do Cristo naquela imensa cidade de Cartago e que marcou importância, né, no núcleo mercadológico e no desenvolvimento socioeconômico daquela região. Ele conheceu a doutrina e ficou maravilhado. Ele era riquíssimo e havia sido abandonado pela esposa, que, mesmo sendo rica, foi se aventurar nas aventuras, né, de uma vida absolutamente descompromissada com o bom, com o belo, com a fidelidade, com o núcleo familiar, nas aventuras delituosas de Cartago. Então, nesse caso, a mulher que se acovardou. E eles tiveram um filho só, Marcos Lício. E, embora o pai tivesse uma preocupação de transferir todo o processo de cultura cristã que ele havia recebido, o filho não era receptivo. Depois de uma certa idade, ele entende, então, que precisava criar uma dinâmica de vivência diferenciada. Ele pega a sua riqueza e divide no meio, fica com metade e dá metade para o seu filho. Nós estamos falando de uma riqueza absolutamente extraordinária, porque o filho passou décadas usufruindo de drogas, bebidas, orgias, sem a necessidade de trabalho. E o pai,
numa condição diametralmente oposta ao do seu filho, Marcos, ele distribuía praticamente seu dinheiro, formando, né, núcleos, grupos de trabalho, instituições onde viúvas, estropiados, leprosos eram abraçados pela sua enorme riqueza. E quando da sua desencarnação, conta o narrador Jonaquim, que ele foi alçado à condição de obreiro do Senhor. Desses espíritos, né, que despertam e que passam a valorizar o ensino cristão de uma maneira incomum, num processo de transformação. Embora valoroso, esses valores foram exponencializados pelos conhecimentos que ele absorveu das páginas, né, do Novo Testamento que chegou ao seu domínio. Mesmo com todo o impulso, com toda a bondade, Marcos seguiu numa trilha totalmente distinta. E diz o narrador que aos 30 anos de idade, pelo excesso de abuso, né, no campo do sexo, da bebida, da drogadição, ele já era um verdadeiro farrapo humano. É interessante como as pessoas ficam fisicamente, né, num estado de debacle, né, pela exploração exagerada, né, das forças físicas, sexuais, de uma forma absolutamente perturbada. Quando da sua desencarnação, foi diretamente para as zonas inferiores mais comprometidas. E aí é que é interessante. O pai, Mardônio Tércio, todos os dias, os espíritos são insistentes em falar em vários momentos, todos os dias, saía das zonas iluminadas, ia fazer um périplo nas regiões inferiores, percebendo toda a ojeriza, né, e o clima denso de uma psicosfera enegrecida, porque a gente precisa entender, mesmo o espírito sendo superior ou nobre, ele percebe. É como, né, estamos aqui num ambiente com ar-condicionado cheiroso e a gente vai para um depósito de lixo. A gente vai se sentir mal, não vai ser confortável, a imagem não é agradável, o cheiro não é convidativo. Então, transportem essa realidade numa escala exponencial muito maior. Ele descia, então, a essas regiões trevosas, levava ao filho uma oração, uma frase libertadora, esclarecedora e um naco de pão. A única coisa que o filho percebia era o naco de pão, porque a dimensão espiritual, a condição magnética era tão distinta que o filho não via o pai, não percebia o pai, de tão obliterada a sua condição e de tão revoltado que ele se apresentava, exatamente porque era rico, bonito e jovem, agora pobre, passando necessidade, num ambiente trevoso, sendo vítima de humilhação, né, nesse processo de redução das suas viciações. Ele não percebeu o pai. E o pai, inúmeras vezes, tentou resgatá-lo das regiões inferiores, sem êxito. Até que um dia, ele percebe a presença do pai. E o pai, então, consegue retirá-lo daquele ambiente enegrecido, levá-lo para as clínicas de tratamento em ambientes mais nobres, mesmo entendendo que aquilo ia demandar algum tempo. E aí, pasmem, senhores, ele encerra dizendo: foram 92 anos que o pai descia diariamente para levar uma oração, uma frase esclarecedora e um naco de fé. E aí o narrador encerra. Será que se ele não fizesse isso, quase um século, será que não teria demandado mais alguns séculos? E a gente se pergunta, com certeza, porque o nível de recrudescimento do orgulho de determinadas criaturas nos impõe a compreensão que, às vezes, os séculos são poucos. Nós temos no livro Libertação, lá na preleição extraordinária de Gubbio, na abertura dessa obra extraordinária, que existem espíritos que estão vinculados ao mal há 3.000 anos, há 10.000 anos. Então a gente acha que é sensacionalista, mas não.
A espiritualidade não ia nos dar essas informações se não fossem verdadeiras, não é mesmo? Então, 92 anos, vocês imaginem a resiliência, o coração, a bondade dessa figura extraordinária. E esse devotamento dessa alma amiga nos parece cada vez menos comum. É importante que a gente entenda que nós estamos sob ataque, né? E nessa leitura de guerra, e às vezes a mística dos elementos filosóficos e religiosos colocam, né, o bem contra o mal, é claro que tem uma leitura sensacionalista, porque o mal, do ponto de vista do potencial do bem, é inexpressivo. Mas nós vivemos essa realidade, porque a Terra é mais maligna do que benéfica, né, ou do que vinculada à ordem bom e o belo. Nós temos 2/3 de espíritos semicivilizados, egoístas, bárbaros, primitivos, e aqueles que não são necessariamente bárbaros e primitivos são espíritos que estão volitando na sua bipolaridade com uma tendência muito mais para a ociosidade, para o mal, do que propriamente para o bem. E apenas, né, se a gente pega obras póstumas, 25%. Se a gente pega Voltaire, 30%. Se a gente pega Evolução em Dois Mundos, 1/3. E aí é um processo de 80 anos em que a espiritualidade está dizendo a coisa está melhorando. Era 25%, agora é 1/3, 33%. Então, nós temos um processo de melhora em que esse grupo de pessoas vinculadas ao bem ou tendentes ao bem são espíritos nobres, espíritos superiores, longe disso, mas já incapazes de descumprir, né, os elementos básicos do decálogo. Já conseguem honrar os pais e as mães, né? Já respeitam a autoridade dos pais e das mães, já não estão propensos ao roubo, de vez em quando levantam um certo falso testemunho, ainda uma mentirinha acontece, né? Mas já não está cobiçando a esposa, a ovelha, né, como o texto diz, né, os animais ou os pertences do seu próximo. Já não estamos furtando, matando, já estamos preocupados com elementos superiores. Então, a gente já começa a se encaixar nesse grupo, embora não sejamos grande coisa, né? Mas, se a sociedade refletir essa realidade, estaremos efetivamente mudando de patamar. Isso para dizer que hoje, nesse elemento de conflagração, a gente precisa entender que poucas são as instituições que colaboram com a manutenção do núcleo familiar equilibrado. E uma delas é a Casa Espírita, né? E neste processo em que nos associamos e nos vinculamos à Casa Espírita, através das reuniões públicas, das reuniões de estudo, das reuniões de tratamento, dos processos de evangelização, o papel mais extraordinário de uma Casa Espírita é a evangelização, em que incute elementos moralizantes para os nossos filhos, corroborando aquilo que defendemos. Precisamos nos associar à Casa Espírita, precisamos criar essa responsabilidade, essa disciplina, para que os nossos filhos visitem a Casa Espírita e tornar, como nos diz Emmanuel e André Luiz, a nossa casa um templo também. E como é que nós transformamos a nossa casa num templo? Talvez a melhor metodologia, já ensinada por Jesus na casa de Simão Pedro, seja o culto evangélico no lar. Então, não podemos descurar, não podemos nos dissociar desses elementos tão importantes que a cultura espírita, que a cultura cristã, que a doutrina cristã nos oferece. Há 3.250 anos, se considerarmos o decálogo, há quase 2.000 anos, se considerarmos a vinda desse espírito extraordinário, que ainda não conseguimos entender. Então, o culto evangélico no lar é essa reunião periódica, que acontece com o núcleo familiar, ou pelo menos deveria acontecer, com dia, hora, local, um ambiente adequado, para que, seguindo a exemplo, né, dos ensinamentos instituídos por Jesus na casa de Simão Pedro, a gente possa ter uma palestra edificante, a gente tenha elementos de meditação em torno, obviamente, do evangelho, da oração, do núcleo da consciência cristã, que está, sim, no texto bíblico, mas que também está presente nas obras da codificação, muito mais deglutida e fácil de compreensão.
Então, a finalidade do culto no lar, como também da casa espírita, como também do espiritismo, é evangelizar o homem. Se a gente evangeliza o homem, em espécie, a mulher, se a gente consegue passar isso para os nossos filhos e membros da nossa família, a nossa família será evangelizada. A família sendo evangelizada é uma questão de leitura sociológica, né, como núcleo social. A sociedade será evangelizada. Por conseguinte, o planeta estará evangelizado. Mas a gente percebe que mesmo dentro da dinâmica espiritista, isso tem passado despercebido. Então, higienizar o clima fluídico vibratório do lar pela elevação do pensamento é de suma importância, para que a gente possa, como diz Joana de Ângeles, né, criar uma reunião de psicoterapia em grupo. Joana de Ângeles fala isso. E o culto evangélico lá é uma reunião de psicoterapia em grupo. Não desmerecendo, né, os psicólogos, os psiquiatras, mas se pudermos resolver algumas dinâmicas internamente com essa vinculação aos elementos divinos, será pelo menos mais barato. E André Luiz diz exatamente isso. Quem cultiva o evangelho no lar faz da própria casa um templo do Cristo. Isso é muito forte. Isso é muito forte, né? Então, os objetivos do evangelho no lar é orar em conjunto. São 5 objetivos, né? Basicamente, a gente pode dizer. A questão da oração em conjunto. Por que a oração em conjunto é importante? Porque ela potencializa. Aqui, quando oramos em conjunto, mesmo que todos não estejam necessariamente conectados, mas são impelidos a essa conexão pelo magnetismo que aqui impera. Então, orar em conjunto potencializa as forças eletromagnéticas que nós emitimos. O segundo ponto importante é esse processo de higienização do nosso ambiente, de harmonização do nosso ambiente. Os Espíritos nos dizem que o culto no lar realizado de maneira adequada cria uma egrégora protetora que não só se limita, né, ao nosso lar. Se for uma casa, a toda a rua. Se for um apartamento, a todo o prédio. Criando um processo de proteção magnética. É claro que, obviamente, né, dentro dessa leitura, terão núcleos ali que não serão tão receptivos. Mas, mesmo assim, a espiritualidade vinculada àquele processo de velação respeita o ideário daquela família e protege todos aqueles, mesmo sem uma ação meritória muito presente. O terceiro elemento é o estudo. É o estudo de quê? Da verdade. Porque o estudo acadêmico é muito importante, eu nem preciso perder meu tempo ou ganhar meu tempo dizendo isso. Todos nós colocamos nossos filhos na escola, queremos que eles passem no vestibular, façam uma universidade boa, pós-graduação, tem que conhecer outra língua. Isso é tranquilo, né? Nós acreditamos no dinheiro, então isso é tranquilo. Nós acreditamos no poder do convencimento da cultura material, né? Então, mas precisamos acreditar nessa dinâmica do ponto de vista espiritual. Por isso que, às vezes, as famílias espíritas estão fracassando, porque não defendem essa pauta com vigor. Se tiver que fazer o culto no lar sozinho, que faça, né? E aí, devagarzinho, esses que não são muito afeitos à religiosidade vão se vinculando. Façam a experiência que ela com certeza vinga. Então, estudo da verdade, né? Porque você pode trazer elementos históricos, elementos sociológicos, elementos, né, associados à psicoterapia, psicologia, né, à anatomia, sim, mas o cerne da questão é de cunho moralizante. O quarto elemento seria essa proteção, é criar uma barreira para os espíritos malignos. Porque existem, pasmem, espíritos inferiores, né? Existem espíritos que querem o mal gratuitamente daqueles que já começam a emitir uma certa luminosidade. Porque, veja bem, os espíritos superiores têm um processo de fotossensibilidade, né, de luminescência marcante. Frederico Figner, quando vai visitar Thomas Edison, ele fica absolutamente maravilhado com as energias luminosas que saem da cabeça desse nobre inventor. Então, aquele centro vital, centro cerebral coronário, estava, né, vinculado aos elementos mais nobres.
como aqueles que amam o centro cardíaco, e assim sucessivamente, aqueles que se utilizam da palavra de maneira adequada, o processo, né, do centro laríngeo se apresenta iluminado. Todo o centro utilizado de maneira adequada, todo o centro de força, o centro vital que compõe a nossa estrutura fisiopsicossomática, que reflete no corpo, mas que é estruturalmente no perispírito, bem utilizado, gera luminosidade, gera magnetismo superior, gera coloração agradável. Mesmo que não sejamos espíritos iluminados, já não somos espíritos opacos. E isso atrai a atenção daqueles que são verdadeiramente vinculados ao mal e densos nesse processo de ausência de luminosidade, na sua chamada aura, né, ou na sua psicosfera individual. Por isso é que, quando os espíritos olham para a Terra à distância, a Terra é cinza, a Terra é nebulosa, a Terra é envolta de nuvens escuras. Claro, porque se a maioria das pessoas tem a sua estrutura eletromagnética de densificação menos nobre, isso reflete no coletivo da psicosfera do planeta. É uma questão de matemática simples. Então, a gente cria uma certa barreira, né, eliminando a participação e a entrada dos espíritos. Ou vocês acham que não existe proteção espiritual? Então, vamos precisar ler de novo a literatura espírita, porque em nosso lar tem muro, portão e vigilante. Tolerância zero. Não é o politicamente correto que nós vivenciamos. É tolerância zero para o meliante. O meliante não entra em nosso lar. Ele vai viver as suas fantasias nas regiões inferiores. Não entra. Está lá. Paulo, que é o diretor-geral, né? Narcisa e André Luiz, veio aquela senhora velhinha, né, toda estrupiada, querendo entrar, eles tendem a abrir o portão, mas não tem autoridade. Aí chama o diretor olha e fala, não, isso é um vampiro, isso aí tem 54 assassinatos de criança. Isso aqui não pode entrar aqui, você tem que viver. E aí ela se desperta, né, na toda a sua fúria, no seu palavreado ignóbil, né, na sua ignorância, na sua brutalidade. E Narcisa e André Luiz ficam ali impressionados. Por quê? Porque muitas vezes, né, quem trabalha com o elemento da segurança consegue visualizar aquilo que a gente não consegue. Por que o policial já olha o caminhado, já sabe que o sujeito não é boa bisca, né? Hoje em dia não é tão difícil, né? Cabelo amarelo, rosa, não sei o que, tatuado, piercing no nariz. É preconceito? Não. Não é preconceito. Se eu tivesse aqui de cabelo vermelho de um lado, amarelo do outro, piercing no nariz, com tatuagem no rosto, semi-nu, fazendo palestra em nome do Espiritismo, quem é que me ia levar a sério? Ninguém. A gente não precisa se iludir com essas coisas, né? Esses espíritos estão numa zona de perturbação que nós já vivenciamos e que eles precisam despertar, né? Então não é preconceito, é uma leitura racional. Os espíritos não têm preconceito, os espíritos não têm preconceito. Por que vai ter preconceito, né? Mas ele não deixa de entrar porque não tem mérito. É tolerância zero, né? Jesus fala que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Ou seja, que é certo, errado é errado. Aí a gente vai discutir aborto, né? Vai discutir traição, vai discutir política dentro do elemento religioso. Pelo amor de Deus, a gente precisa entender a mensagem doutrinária. Então a gente cria proteção, né, para esses convidados aqui. Se algum médium puder vislumbrar, vai entender que existem espíritos que fazem a segurança desse ambiente. E que os espíritos inferiores em tratamento que adentram a esse espaço, adentram sob uma rotina de vigilância e de submissão, inclusive no seu espectro verbal. Eles não conseguem nem verbalizar o que eles querem dentro de uma casa iluminada, né? Então, é uma dinâmica absolutamente racional. E o quinto elemento, talvez um dos mais importantes, é assegurar os laços de amizade que existem entre os familiares que precisam ser fortalecidos dentro do processo de diálogo e de educação. Então, encerro aqui as minhas considerações. Como disse, não é uma abordagem técnica, né? Muito pelo contrário, mas a gente precisa entender que a vida em família não é fácil, né? Não é fácil, mas será muito mais produtiva se nós ouvirmos e praticarmos ensinos morais que já estão à disposição da gente há mais de 3 mil anos, né? Obrigado. Faz referência. Possamos, então, elevar os nossos pensamentos em conjunto
agradecendo a oportunidade do debate franco, fraterno, em torno das realidades do espírito, da alma, dos elementos morais ensinados pelo Cristo, que nos cativam, nos impulsionam a sermos melhores hoje do que fomos ontem, no objetivo da reforma interior, da construção do homem de bem, da mulher de bem. E rogamos Jesus e aos espíritos nobres que nos acompanham, que nos fortaleçam a vencermos de maneira digna as batalhas, os enfrentamentos, as vicissitudes vivenciadas no núcleo familiar, a fim de que possamos ser mais pacientes, mais fraternos, menos egoístas, menos orgulhosos, mais corajosos na defesa dos elementos nobres, na defesa da harmonia familiar, na defesa da dignidade, da fidelidade, tão importante entre filhos e pais, entre homem e mulher, a fim de que, verdadeiramente, possamos colaborar, ainda que de maneira pequena, insignificante, mas absolutamente essencial e importante, no equilíbrio do nosso núcleo social, equilibrando o nosso núcleo doméstico. Que possamos ser, então, mestre, esses artífices que permitem o equilíbrio da nossa família, que possamos ser esses articuladores dos seus ensinamentos, mesmo reconhecendo as nossas limitações, mesmo reconhecendo as nossas fraquezas. E é por isso que rogamos o seu suporte, hoje e sempre. Que assim seja. E assim encerramos a primeira parte das atividades da noite de hoje. Lembrando sempre que palestras tão edificantes como esta ficam para sempre registradas em um canal próprio do YouTube de nossa casa, e todos vocês podem ter acesso. Aqui vocês estão vendo aqui as redes sociais, a que a nossa casa está envolvida. Peço a permissão aqui para encerrar a transmissão à distância. Agradeço a todos que permaneceram conosco até o fim.